Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma, aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia, aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora nossa aula será para os 8º anos e EJA 4. Peguem seus materiais para algumas anotações, tá? Não esqueçam de informar nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Interajam com seus professores. Vamos dar início aqui, ó, à nossa aula 6 de Geografia. Antes da nossa aula 6, como de costume, vamos fazer a correção da atividade anterior, né? Da aula 5, que vocês receberam aí. Vamos aí, façam a correção e vamos tirar aqui algumas dúvidas. Ó. A primeira questão diz assim, ó, sobre urbanização, marque a alternativa correta. Qual a alternativa ali que melhor se enquadrava com o termo urbanização? Então, a resposta seria a alternativa C, tá? A indústria se tornou fator atrativo para as cidades, o que ocasionou um intenso êxodo rural. Essa era a resposta mais adequada para o processo de urbanização. Segunda questão, ó, qual o melhor conceito para o termo urbanização? Qual o melhor conceito para esse termo? Resposta aí é subjetiva, você colocaria aí, ó, é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Tá? Esse é o conceito usado para urbanização. Terceiro, a urbanização atual ligada ao capitalismo, qual alternativa melhor compreende o momento atual, né, da nossa sociedade? A alternativa que melhor respondia é a alternativa B, onde diz o campo também passa a ser dependente da cidade, com certeza. Depende de produtos, de tecnologia, de mão de obra qualificada, né? Para essa evolução no campo aconteça, né, a cidade também precisa fornecer esses produtos, esses materiais para o campo. Quarta questão, os fatores repulsivos, tá, de expulsão são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo. Das alternativas abaixo, qual não constitui um fator repulsivo? Então só poderia ser aí a alternativa D, tá? A industrialização. Por quê? Porque a industrialização é um fator atrativo. Vai atrair as pessoas para a cidade, com certeza. É um fator de atração, não de expulsão, tá? Então, a alternativa D. Quinto, o processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial iniciada na Europa foi o fator propulsor da urbanização no Brasil, que teve seu início no século XX. Qual a taxa de urbanização do Brasil no gráfico lá que a gente viu de 2015, tá? Vocês têm no resumo. Então a alternativa certa era A. Alternativa A, 85%. Tá? Hoje os números já são outros, tá? Mas como o gráfico era de 2015, a gente analisa aí. Feita a correção, vamos lá para a nossa aula 6. Conteúdo: regionalização na América e África, conflitos e tensões geopolíticas na América e África, tá? Lembrando que esse conteúdo vocês também podem encontrar no capítulo 1 do livro de vocês. Depois dão uma analisada. Regionalizações na América. Primeiro, gente, regionalizar, nós vimos na aula passada, é dividir, tá? Fragmentar o espaço geográfico em áreas menores, tá certo? Então, vejam, assim como ocorre com o espaço mundial, há diferentes critérios de regionalização na América. Os dois critérios mais comuns levam em conta a localização das terras do continente americano no mundo. Primeiro, critério físico-geográfico ou a colonização e o desenvolvimento socioeconômico dos países, que vai levar em conta critérios histórico-cultural, tá? Físico, a geografia do terreno, do lugar, e os critérios históricos. Daí nós vamos ter várias regionalizações.
Primeira delas, ó, regionalização fisiográfica, que é a questão física, natural e geográfica. Então, nós temos aí a América do Norte, ó, representa 55% do continente e localiza-se totalmente no hemisfério norte. Lembra que a gente viu na outra aula que nosso planeta é dividido em hemisférios? Hemisfério norte acima da linha do Equador, hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Vai dividir o planeta ao meio, tá? Norte e sul. Essa porção do continente é formada por 3 países independentes e por uma processão europeia, a Groenlândia, administrada pela Dinamarca. Então nós temos aí os países da América do Norte, o México, tá? De amarelo, Estados Unidos, tá? E o Canadá de roxo. São os 3 países da América do Norte, contando ali com um território ali que é administrado pela Dinamarca, que é a grande ilha da Groenlândia, tá? Que é administrado pela Dinamarca. Inclusive a ilha é maior do que o próprio país, tá? Mas é administrado pela Dinamarca, que fica lá na Europa, tá? A América Central, ó, com 2% do continente, é a porção constituída por uma parte continental, tá? Ligada ali aos continentes, e outra insular. A primeira, o istmo, liga as 2 grandes porções de terra e abriga 7 países independentes. A outra parte consiste em um conjunto de ilhas, tá? Essa é a parte insular, esse conjunto de ilhas que chamamos de Caribe, né? As ilhas do Caribe, que compõem aí a região das Antilhas. Foi aí que Cristóvão Colombo chegou, gente, para colonizar a América, né? Então essas ilhas são a região das Antilhas, que compõe o Caribe, e a região Centro-América ali é a América Central continental, ó, que liga a América do Norte até a América do Sul. O continente ali está ligado, tá? A América do Sul agora, vamos lá para a América do Sul. Corresponde a 43% do continente e tem terras nos 2 hemisférios, por ser cortada pela linha do Equador ao meio. Então tem países ali no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul, tá? Sua porção continental é formada por 12 países independentes e uma possessão europeia, a Guiana Francesa. Nós temos aí a Guiana Francesa, que é administrada pela França, tá? Daí Guiana Francesa, ok? Então nós temos aí a América do Sul, o Brasil em verde aí, ó, a maior parte dele, tá? Faz fronteira com todos, dos 12 países, ele faz fronteira com 10, né, da América do Sul, tá? Inclusive ali, ó, a Guiana Francesa faz fronteira ali com o estado do Amapá, no Brasil, tá? Essa é a América do Sul, tá? Com todos os seus países. Desses países aí, o Brasil só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, tá? Ok. A regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico. Vamos ver agora a outra regionalização, histórico-cultural. Uma das principais regionalizações do continente americano tem como base a origem dos colonizadores, a cultura e o desenvolvimento econômico dos países. Essa proposta divide o continente em América Latina e América Anglo-Saxônica. Essa é a divisão histórico e cultural do nosso continente. Por exemplo, a América Latina. Foram inicialmente agrupadas as sociedades em que a língua oficial dominante tem origem no latim, como é o caso do português e do espanhol, por exemplo. Contudo, há exceções como a Jamaica, que utiliza a língua inglesa. A Jamaica fica ali na América Central, tá? Mas tem a língua oficial em inglês. E o Suriname, tá? Na América do Sul,
com o holandês como língua oficial, mas está aqui na América do Sul. Isso é uma questão histórica, tá? E cultural, lá do processo de colonização. A outra América é a anglo-saxônica, ó. É formada por Estados Unidos e Canadá, os dois países mais desenvolvidos ali, ó, se considerarmos os aspectos econômicos e indicadores sociais do continente. Sem dúvida, de todo o continente América, são os dois países mais desenvolvidos, e economicamente também, né? Os Estados Unidos e o Canadá. Tem como línguas oficiais o inglês, né? E também o francês ali em boa parte do Canadá. Esse é o mapa aí em amarelo, a América anglo-saxônica, e em azul a América Latina, né? Do México até a Argentina, tá? Regiões histórico-culturais do continente americano. Se levarmos em conta os critérios regionais, o nosso continente, né, a América, ele vai ser regionalizado em várias partes, ó, né? Cada um com a sua cultura, com seu histórico diferente, não é? Nós vamos ter a América anglo-saxônica, a região Centro-América, ali na América Central, as Antilhas, né, as Guianas, né, a América Andina, que a gente vai ver o que é essa América, né, quem representa, a América Latina. Então, no mesmo continente, usando os critérios regionais, nós temos várias regiões com culturas diferentes, com históricos totalmente diferentes, tá? Vamos ver algumas dessas regiões. Por exemplo, a América Andina, tá? A América Andina, por que esse nome? Ó? É uma porção territorial da América do Sul. Recebe essa denominação pelo fato de ser cortada pela Cordilheira dos Andes. Por isso a América Andina, tá? Porque tem ali os Andes, né? Essa grande cadeia de montanhas que corta a América, que se estende de norte a sul desse subcontinente, tá? Os países que compõem a América Andina são Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Então nós temos aí em amarelo, os 6 países que compõem a América Andina, e nós temos aí ao lado um mapa físico do relevo do lugar. Se observarmos aí esse mapa da América do Sul, essa área ali em laranja e vermelho é a área que compõe a Cordilheira dos Andes, ó, que vai do sul, desde o sul até o norte, lá na Colômbia, lá em Venezuela, tá vendo? Então essas áreas em escuro aí, em vermelho, são as áreas mais altas do continente, né, da América do Sul. Então é ali a Cordilheira dos Andes. Todos os países em que ele passa fazem parte da América Andina, ok? Outra América agora é a América Latina, tá? É uma porção da América do Sul formada por 3 nações: Argentina, Paraguai e Uruguai. O vínculo entre esses países é desde o período colonial. Além desse aspecto, essas 3 nações são banhadas pelos rios que formam a bacia hidrográfica do Rio Prata, tá? Então a bacia hidrográfica, um conjunto de rios, com o principal deles o Rio Prata, que vai dividir ali, ó, a Argentina e o Uruguai, forma ali a bacia do Rio Prata. Por isso, América Latina, tá? Então no mapa nós temos aí a América do Sul, em laranja os países da América Andina, em amarelo os países da América Latina, tá? Devido à bacia do Rio Prata. Isso aí são regionalizações com conceitos regionais. Agora vamos para conflitos e tensões geopolíticas na América. Os conflitos ocorridos na América Latina apresentam diferentes e variadas vertentes. Por exemplo, disputas territoriais e disputas pelo poder, isso vão gerar conflitos e até guerras. Conflitos de ordem ambiental, questões florestais, tá? Limites florestais, de meio ambiente também. Golpes de estados, ditaduras implantadas, né? Governos autoritários, isso vai gerar muitos conflitos, tanto militares quanto civis.
Formação de guerrilhas armadas, como é o caso da mais famosa, né? São as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá? Essa guerrilha armada, que é considerada também um grupo terrorista por muitos. Essa imagem é uma imagem histórica, foi quando as Farc fizeram ali o acordo de paz em 2016 e tiveram que devolver ali as suas armas, suas munições, como um acordo de paz com o governo colombiano, tá? Claro que alguns grupos deles ainda não aceitaram, tá? Mas esse acordo ainda está em vigência, está funcionando e vamos esperar que continue, tá? Essa foto aí, eles devolvendo o seu armamento, tá? Esse grupo paramilitar não é governamental, né? Paramilitar, é uma guerrilha. Tráfico de drogas, tá? Estão entre as principais causas de tais ocorrências. A América do Sul é sem dúvida um dos maiores produtores e comercializadores de drogas no mundo, tá? Isso é uma questão histórica também. Crise econômica e conflitos geopolíticos. Ó. Na América do Sul, em pleno ano de 2019, cada país desse está ali com algum conflito interno, tá? Conflito militar, conflito civil, alguma crise econômica, que isso vai modificar o cenário político desses países. Ó. Na Venezuela, tá? Crise política, econômica, humanitária. No Brasil também uma crise política, né? Questão econômica, ambiental. No Paraguai, crise econômica. Na Argentina, o aumento da pobreza, tá? Disputas eleitorais. No Chile, protestos, greves, repressões, tá? No Peru, a crise, fechamento do Congresso, né, e a abertura de impeachment, também com o presidente lá. No Equador, protestos contra reajustes econômicos. A Colômbia tem a questão da crise de popularidade pelo efeito das fronteiras, essa questão de quem entra e quem sai no país. Então, tudo isso, gente, são crises econômicas que podem gerar conflitos e vão gerar conflitos geopolíticos, né? Que é a questão política de poder dos governos em que eles atravessam. Regionalização na África. Vamos agora sair da América e ir para a África, tá? O continente africano, ó, é o terceiro maior continente, divide-se em duas regiões principais, ó, norte da África e a África subsaariana. Vamos entender o que é isso, tá? E também se distribuem em outras mesorregiões. Então, por exemplo, vamos analisar logo esse primeiro mapa aí, ó. Essa primeira divisão da África do Norte e a África subsaariana. O que é isso? Isso aí vai ser delimitado, gente, também pelo grande deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, que fica lá na África. Então, a África do Norte, ali a área que fica ali o deserto do Saara, ao norte, e a África subsaariana, que está ali em verde, ó, ali, ó, abaixo do deserto do Saara. Então, é também conhecida como África Branca, né, a parte norte, e a África subsaariana abaixo do deserto. Ali a África do Norte, ó, nós temos ali o Egito, a Líbia, a Tunísia, os países ali que mais se destacam ali na África do Norte, e a parte mais pobre da África fica na África subsaariana. Os países mais pobres ali naquela região vão se destacar nessa região, tá? Mas o continente africano ele também vai ser regionalizado em outras mesorregiões, ó. Por exemplo, aí nesse segundo mapa nós temos aí uma divisão criteriosa de cada região da África. Em laranja, a África setentrional, parte norte. Em azul, a África ocidental, ó, à esquerda, tá? Em vermelho, o centro ali, a África central, os países que fazem ali o centro da África. À direita, a África oriental em verde, né, à direita, e no sul a África meridional, ali a pontinha da África, onde fica a África do Sul, né? Então, isso são regionalizações. Conflitos geopolíticos na África também. É um dos continentes com maior número de conflitos geopolíticos, guerras, atualmente, tá? Os principais conflitos na África acontecem nos seguintes países, ó. Sudão e Sudão do Sul, a Nigéria, Ruanda, Mali, Burundi,
República Democrática do Congo e Angola. Esses são os países com maior número de conflitos, tá? São motivados por exemplo, disputas por território, golpes de Estado que geram crises políticas gigantescas, rivalidades tribais, uma tribo contra a outra, né, motivadas por questões de etnias ou até religiosas, com certeza. Disputas por água, tá? Lugares lá que sofrem com muita seca, e recursos minerais também, que vai ser um objeto ali de troca, né, que eles vão procurar. Imersão do povo na miséria. Quando junta todos esses motivos aí, ó, o contexto vai ser, né, miséria, pobreza. Isso vai acontecer em muitos países lá da África. Por exemplo, conflitos na Nigéria. A Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputa de recursos naturais. Na região norte do país, concentram-se muçulmanos, ó, tá? da religião islâmica. Na região sul, concentra-se cristãos. Isso vai gerar um grande conflito religioso. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de mortos. Olha aí, ó, a questão dos conflitos na Nigéria, né? Isso vai acontecer muito. Grupos terroristas que vão surgir lá, também com questões religiosas. Vamos ver aí, ó, um dos mais famosos do mundo que surgiu lá na Nigéria é o grupo terrorista Boko Haram, né? O que é isso? Vamos entender. É um dos maiores e mais perigosos grupos terroristas da atualidade. Surgido na Nigéria, porém atua em toda a região do entorno. É denominado como Grupo Radical Islâmico, pois as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental. Olha a questão religiosa, o fundamento religioso aí, ó, nesse embate. O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado. Então veja, já olha o conceito que eles já usam. Qualquer educação que não for a islâmica, para ele já está errado. Tem que ser punido, tá? De qualquer forma, do jeito que for, eles vão ser punidos. Então já não aceitam outra religião, não aceitam diversidade, já começa por aí. Em 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram vitimou mais de 15 mil pessoas com o objetivo de combater os princípios ocidentais. As religiões ocidentais, principalmente o cristianismo, então é visto por eles como uma coisa totalmente errada e tem que se pagar muitas vezes com a morte, tá? Esse é o fundamento que eles usam. Olha aí o grupo, totalmente armados, eles usam aí, ó, a bandeira, o símbolo, fazem gravações ao vivo, gente, de pessoas, de prisioneiros, de execuções, para vocês terem ideia o que é o terrorismo, né? Eles utilizam da religião para fazer o mal. E isso não tem nada a ver com religião. Isso aí é um grupo extremista que prega o mal, fundamentado em uma religião que em momento nenhum vai pregar isso, tá? Eles utilizam desse movimento aí para fazer o mal. Olha aí, ó, qual é o fundamento deles? Terror, por isso terrorismo. Aí em gravações ao vivo, onde eles começam, mostram suas armas, seu poderio de fogo, dizem onde vão atacar, o que vão fazer, assumem os atentados, tá? Eles provocam realmente terror, provocam medo nos outros países, nas outras nações. Eles vão sequestrar, tá? Principalmente mulheres, para que essas mulheres tenham filhos, e eles vão educar esses seus filhos no fundamento terrorista. Já começa por aí, ó. Uma grande alienação de crianças. Essas crianças vão ser ensinadas a atirar, a guerrilhar, a matar, a não ter sentimento nenhum pelo próximo. Então eles vão fundamentar isso, ó, essa ideologia. Vão doutrinar essas crianças a serem também terroristas. Isso acontece no mundo, é uma pena, né? E aí, ó, é um exército da Nigéria, agora é o exército mesmo, conquista reduto do Boko Haram. Esse confronto existe, esse embate, ó, o exército do país contra esses grupos terroristas, né? Então é uma vitória quando eles conseguem tomar redutos, tomar territórios dominados pelos terroristas. Então esse é um combate que não acaba, né? Eles estão aí num processo de conflito diário. Aí as referências, né, da nossa pesquisa, o direito das imagens. Obrigado pela atenção, foi um prazer.
Até a próxima aula e tchau.